Recebo agora no nosso estúdio a querida Paula Parames. Ela é chefe de cozinha, responsável do restaurante Coco Marine do Fogo de Minas. Está com um novo projeto para nos ajudar a equilibrar mais a nossa vida, que é um projeto chamado de 4 Pilares, For's Math. Vamos falar mais sobre isso. Prazer ter você aqui. A gente sempre grava no restaurante, né? Se diverte muito com essas novidades. E hoje você aqui no estúdio. Obrigado pela presença, viu, Paula? Obrigada eu, Cláudio. Eu que tenho que agradecer, porque falar desse novo projeto é o primeiro lugar que eu vou para falar dele, né? É verdade. Então, estou bem feliz. É um bebezinho, né? Embrionário, mas já está aí, né? É um estudo que eu venho fazendo há muito tempo, mas que eu começo a falar dele de fato só agora. É verdade. Antes da gente falar do projeto, eu queria entender se você sempre gostou de cozinhar, porque a cozinha tem uma ligação com isso também. Você sempre gostou de preparar as coisas desde pequenininha ou teve algum momento que você falou, eu quero isso? Como que foi o teu início no meio da cozinha, como chefe de cozinha? Eu sempre fui Magali, né? Eu sempre gostei de comer. Mineiro, né? Mineiro gosta de comer. E eu sempre fazia, inclusive tem no próprio Coco Marine, quando eu escrevi a história lá do restaurante, eu conto um pouquinho disso, né? De quando começou essa minha paixão pela cozinha. E, lógico, quando eu tinha 11 anos, 9 anos, alguma coisa assim. E eu sempre fazia uma troca com a minha mãe, né? Falava, vai fazer uma tarefa, falar, só vou se eu puder comprar um coco. Por isso eu chamo Coco Marine também. Olha. E aí eu acho que começou ali. Eu sempre gostei de fazer comida, eu sempre gostei de comer. Minas é muito comida que você planta no quintal, que você colhe. A minha família sempre foi da agricultura, né? Meu pai sempre foi de plantações. É muito artesanal, muito raiz, né? Muito. Sim, realmente. E aí eu tenho uma paixão pelo ingrediente. Eu acho que eu não poderia ir para outro lugar. Lógico, teve uma escassez quando eu era pequena, né? A gente passou bastante problema, né, na infância e isso também culminou para que eu chegasse até aqui, né? Sim. Então eu sempre fui apaixonada por comida. Minha mãe sempre fez comida, matava-se os galinha, aquela coisa toda, muito mineiro, né? Então frango com quiabo, que é bem conhecido, né? Os porquinhos que criavam. Aquela questão do acolhimento também que o mineiro tem muito, né? Sim, aquela mesa farta, né? Então a gente vem muito disso e eu sempre gostei. E a minha mãe cozinha muito bem, aquela comida simples, mas é uma comida gostosa, né? Com temperos naturais. Então eu sempre fui apaixonada. E aí, logicamente, eu não entrei nisso de cara, né? Eu fui fazer outras coisas, né? Sempre trabalhei em outras coisas, até ir para São Paulo, quando eu tinha 17 anos. Nossa! Que eu saí da minha casa, né? Da minha terra natal, que é Não deve ter Minas. sido fácil, embora você tinha o desejo de voar, mas, né? Não, nunca é fácil, né? Ainda mais ficar separada da família. Eu sempre tive o desejo de sair de casa, né? De fazer outras coisas, tal. Então, trabalhei em vários ramos, em loja, que era o que eu fazia lá na minha cidade, né? Mesmo muito nova, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhava numa doceria, eu tinha 11 anos. Né? Então, desde cedo mesmo. Desde cedo. Então a gente foi, depois que meus pais se separaram, a gente começou a vida, né, de trabalho muito cedo. E isso agrega bastante, né? Lógico, você vê uma dificuldade porque é uma criança, né? Querendo ou não, de 11 anos é uma criança. Tendo que criar a responsabilidade do dia para a noite. Exatamente. Assim. E aí contribui em casa, aquela coisa toda. E aí quando eu vim para São Paulo, né? Você olha aquele mundo, você fala, o que eu vou fazer aqui, né? E aí comecei a trabalhar, morei com meu irmão um tempo, 1 ano mais ou menos depois que eu vim. Então com 18 anos eu saí da casa dele, fui morar sozinha, né, e fui trabalhar em loja, eu trabalhava ali em mais um desafio. Gigante, tudo foi um grande desafio, sabe? E aí vai somando, lógico, você tem um medo, né? É um desespero, assim, você fala, o que eu tô fazendo, né? E aí comecei minha carreira. Trabalhando em loja, eu trabalhava em eventos, eu fui conhecendo gente, fui mudando. Não foi de cara na gastronomia, né? E aí eu fiz comunicação, eu trabalhei em empresa de telefonia, trabalhei em empresas de planos odontológicos, eu trabalhei na área de saúde muito tempo. E aí entrei na saúde bucal, né? Que era uma empresa que cuidava de planos odontológicos. A primeira que eu entrei, eu fiquei 4 anos, saí, aí fui convidado para uma outra que era em São Bernardo, fiquei mais de 10 anos, depois a minha empresa foi comprada por uma multinacional, ainda fiquei mais 5 anos, e assim foi indo. E aí fui para psicologia, mas acabei saindo, voltei, fiz pós em marketing, que é voltado para vendas, que era a minha área, né, porque eu fazia treinamento para vendedores, eu fazia treinamento para empresas, então eu falei, eu acho que é mais a minha área. E aí eu acho que, assim,
propósito ele sempre chega, não adianta você fugir. Era o momento de eu fazer coisas para que eu me sustentasse, né? Porque você tem que pagar uma série de coisas, que eu morava sozinha, então estudo era eu que pagava, local para morar era eu que pagava, então você tem que fazer escolhas. Você segue o seu coração ou você segue o que está né, no fluxo, né? Para você. É muito difícil. E aí você tomar essa decisão é meio difícil, mas assim, encontrei muita gente bacana que me ajudou muito a crescer profissionalmente, enfim. E aí fiquei um bom tempo nessa área, né, de marketing e tal, até chegar essa parte da gastronomia, né? E aí veio já o Fogo de Minas ou veio algo antes? Veio o Fogo de Minas. Era para eu abrir um café, né? Isso em São Paulo, mas aí eu conheci o Tony, ele é daqui de Santos. E aí quando eu saí da empresa, eu falei, então vamos abrir um restaurante. Foi quando surgiu o Fogo de Minas ali no Pátio Poranga. E aí eu falei, nossa, gente, totalmente diferente, porque eu saí de São Paulo, é uma outra pegada, é uma outra cultura, outras pessoas. E aí, agora eu tô na praia. Falei, tô na praia com um público totalmente diferente, pessoas que não era do mesmo convívio, porque eu trabalhava numa empresa que era muito grande, era outro perfil de profissional, né? Sim. E eu rodava muito, aí você se depara com praia, com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que fazem coisas diferentes. E aí eu falei, gente, decidi fazer isso, mas como que eu vou fazer esse negócio, né? Foi quando eu comecei a estudar gastronomia, mais de perto. Eu tinha uma noção, mas não imaginava que era um mundo, sabe? Esse mundo da alimentação, muito louco, né? Aí eu falei, gente, eu vou enlouquecer aqui. Aí comecei a contratar pessoas, aí o que eu tinha aprendido, porque eu cuidava muito de treinamento, né? Eu conversava com muita gente, meu foco era RH, então eu tinha uma noção disso, eu tinha feito um pouco de psicologia também, então isso ajudou também para que eu fizesse as contratações, né? E assim começou minha vida. Aí logo depois não, passou um tempinho, veio o Coco Marine, que foi um outro desafio. Bem depois. Na verdade, entre esse meio teve do caminho... Teve um projeto ali que não vingou. Na verdade ele foi, mas assim, é muito trabalhoso, né? Quando você... muitos desafios, é muita coisa para você fazer e até então o Tony trabalha numa outra área, né? Sim. E aí eu cuidar de todo esse processo, né? De pessoas, de comida, chega uma hora que você tem que fazer a comida, você tem que servir, você tem que cuidar de tudo aquilo. Então achei muita coisa e foi precipitado eu abri uma outra, né? Que eu abri o Paula Bistrô, que chamava isso. Mesmo você tendo passado esse, vamos dizer, entre aspas, um perrengue de ter que dar alguns passos para trás e abrir mão de um sonho também, de um projeto, porque querendo ou não, era um objetivo seu, era o projeto. Uhum. Você não parou, né? Esse que as pessoas às vezes não fazem isso, elas passam por algum perrengue, elas não conseguem continuar e aí elas estacionam e não saem do lugar. Você foi lá, puxou forças e veio com outra coisa. Como você enxerga isso? Então, frustra na verdade, né, um pouco, mas aí o que você vai fazer? Eu não tenho como voltar, que é essa minha, né, é o que eu aplico na minha vida. Eu não tenho mais como dar um passo para trás, eu tenho que ser empurrada para frente. Exato. Lógico, às vezes tem que parar, pensar, falar, o que eu fiz de errado? E muitas vezes, quando acontece isso, ou algum fracasso, algum problema no decorrer do processo que te faz parar, te faz para você pensar, né, para ver o que você fez de errado e refazer. Não parar agora, olha, me frustrei, não vou. Isso não existe para mim, né? Lógico, você fica cada vez mais forte. É como um músculo, né? Que você vai lá, faz uma malhação e tal, você vai desenvolvendo aquilo, né? E se você parar, obviamente, uma hora alguém vai falar, peraí, né? Acorda, né? E aí você mesmo vai se sentir mais frustrada mais pra frente. Falei, não, parei isso, não quer dizer que o resto vai dar errado. Né? Isso aqui, o que eu cometi de erro aqui, eu posso, né, melhorar pra não cometer de novo. Vou cometer outros, né? Mas esses não. Então, erros diferentes, né? Onde entram os 4 pilares do Force Math na sua vida? Já foi sempre ou foi em algum momento que você falou, peraí, como que foi? O que me ajudou muito, inclusive naquele processo quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre fui muito voltada para essa questão da energia. E aí eu fazia a terapia, né, nesse processo mais natural, mais holístico, que naquela época não tinha nem esse nome, né? Eu lia muitos livros voltados para isso, eu passei muitos anos no budismo, então isso para mim foi mexendo comigo. Por isso que eu fui, né? Por isso que eu fui para psicologia, porque
eu não tinha família aqui, eu não tinha outras pessoas, eu tinha que arrumar alguma coisa que me apoiasse nesse sentido. Lógico, eu quebrava a cabeça, não era aquilo, eu voltava, mas sempre algo me chamava para aquilo, né? E eu ia estudando, né? Eu vou estudar isso, vou aprender aquilo. Inclusive, muita coisa que fala hoje era livros que eu tinha lido e eu estagnei lá, parei o processo lá atrás e hoje ele está de volta. Pessoas falando, inclusive, dessas coisas que eu tinha lido há muitos anos atrás, é muito engraçado. E aí isso fica me chamando, você precisa equilibrar, você precisa seguir, mas você precisa colocar isso de uma forma que você consiga não tenha tanta oscilação, porque o que eu sinto, eu tô indo, daqui a pouco, peraí, minha cabeça não tá legal, né? Eu tô indo de novo, peraí, o emocional não tá bacana. Tem que se policiar. O tempo todo. E aí não tá legal, o físico não tá legal, você não tá fazendo exercício. E aí é inevitável, porque você tem o corpo físico, que é matéria. Você tem a cabeça, porque se a cabeça morreu, se o cérebro morre, você não existe mais. Você tem o emocional, que são as pessoas que você lida no dia a dia, as emoções que você tem. E com tanta informação, a gente fica meio desequilibrado com isso, né? Com tanta coisa negativa, muitas vezes. E se a gente não tiver isso, não tentar equilibrar essas coisas, isso vai dar um problema. E aí vai para o espiritual, não estou falando de religião, tá? Estou falando da parte espiritualista do processo, que é a parte onde você agradece, né? Onde você faz as suas orações, independe para quê e para quem, né? Eu sei que existe um Deus, né? Uma energia que cuida de todo esse processo, e aí você acredita no que for mais cabível para cada um. E aí, quando eu falo dos 4 pilares, espiritual, físico, mental e o emocional, não estou falando, não tem cunho nenhum religioso, né, de religião. Lógico, se você pega tudo isso é energia, né? O tempo você existe, você está aí, teu corpo é esse, tua cabeça está aí, teu emocional está aí e você tem um espírito, chame do que quiser, de alma, de espírito, do que você quiser, mas existe, porque é ele que te dá essa vida que você tem. E aí eu falei, se existe tudo isso, se eu equilibrar isso, eu acho que a coisa anda melhor, né? E eu comecei a focar nisso, a estudar. Não é a coisa mais simples, parece óbvio, né? Porque tá aí, você olha e fala, não, é óbvio para todo mundo. Pode ser óbvio, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque você tem muita interferência, seja mental, seja físico, seja emocional e espiritual. Porque você tem muita informação, você tem um monte de tudo o tempo todo. E se você não filtrar, você enlouquece. A gente tem vários sentimentos a todo tempo também, né, Paula? O tempo todo, né? Você vai prosperar quando você estiver equilibrada. Você prospera, mas tem muita gente que fica rica. Passa 2 anos, a pessoa está pobre, ganhou na Mega Sena, está pobre de novo. Então, assim, existe um desequilíbrio, você concorda? Total. Porque se tivesse tudo equilibrado, a pessoa, olha, ganhei na Mega Sena, vou investir aqui, vou fazer. Não é imediatista, é um negócio que você faz, né? Que você cuida do processo como um todo. Um momento que eu acho que ficou muito evidente que o ser humano está desequilibrado, e são várias pessoas, foi a pandemia, né? Porque eu pensava que nesse momento todo mundo ia ser mais amoroso, um ajudando o outro, aquela história de ninguém solta a mão de ninguém, e foi muito pelo contrário em muitas situações. Claro que a gente teve muitos casos de pessoas assim, que um deu apoio para o outro, a gente viu, mas a pandemia foi... Como que você viu, como que você tem a sua perspectiva, como que você enxerga esse momento da pandemia para as pessoas, para você também? Essa questão de desequilíbrio foi muito forte, pelo menos eu vi muito isso, até eu. O mais engraçado, assim, é da forma que você olha as coisas, né? Porque ou você entra porque ou você é influenciado pelo bem ou pelo mal. Pelo mal, não tem Aí outra. Você olha e fala, peraí, o que eu vou fazer, né? O tempo que eu vou ficar aqui fazendo ou falando mal, ou reclamando, ou vendo, ou desesperado. Exato, ou sentindo que isso não está funcionando, e eu fiz o contrário. Então foi um período, eu tive o restaurante, eu estava com o restaurante já, ele foi fechado, eu tive trocentos problemas, mas eu peguei esse período para eu me conhecer. E foi aí que eu comecei a entender e estudar um pouco mais disso. Inclusive a questão espiritualista, né? Porque eu passei por algumas religiões, né? E fui pegando. Toda religião tem seu lado bom, tem seu lado positivo e também, infelizmente, tem o lado negativo. Sim. Então, tudo tem, positivo e negativo. Inclusive tem a mesma quantidade de letras, né? Se você somar. Para você ter uma ideia, eu não saí também, eu não fui para o restaurante, que foi um dos primeiros a fechar. Eu fiquei na minha casa e peguei o meu marido,
né? Eu peguei do meu marido e ele ficou super mal. E eu tava, mesmo com Covid, eu tava cuidando dele, eu fui pro hospital com ele, porque não tinha o que fazer. Então, mesmo lá, eu ligava a TV, ao invés de eu ligar lá na comunicação de massa, aquele absurdo, eu ligava numa ginástica. Então, ficava eu lá fazendo ginástica. É que a gente falando, eu acho que as pessoas devem falar, é muito fácil falar pensar positivo, Não é. é muito fácil, isso é história. Mas, gente, depois que a gente começa a fazer esse exercício diário, é um policiamento que você tem que fazer com você mesmo, um exercício de agradecer pelo mínimo, mas agradecer por bobagem. Às vezes agradecer por você estar respirando, já conta, por você enxergar, Não tenha por dúvida. você andar. É você acordar. Olha, fica até arrepiado e de fazer. falar isso. Porque se você... Acontece o contrário também. Então, a vibe negativa, você vai ficar mais negativo. A escolha é sua. Não então, é que vai impedir de acontecer coisas ruins. Não vai, só que você começa a enxergar isso de uma outra forma. Né? Então, você agradece e sempre você atrai mais do mesmo. Né? Então, se eu estou falando mal da pessoa, você sempre chega mais alguém para falar mal. Você viu o Cláudio que não sei o quê, chega outro para falar mal. Mas se eu começar a falar bem, você meio que bloqueia o outro. Se ele chegar com outra ideia, ou ele entra na vibe positiva, ou ele não entra. Então você meio que limita o seu rol de relacionamento, porque tudo vai aumentando, seja para o bem ou para o mal. O papel da gratidão é fundamental, é uma coisa que a gente já tem que exercitar, você acha, para já mudar algumas coisas. Não tenha dúvida, e não é fácil, porque a gente só enxerga o negativo muitas vezes. E às vezes a gente agradece e passa um tempinho e a gente já tá reclamando, a gente tem que, é um exercício mesmo. Eu comecei a fazer comigo isso. E a gente joga pro universo, e o universo te dá mais do mesmo. Então, fica entregando o que você fala, né? Sim. Até ele fica confuso, né? Peraí, né? Você falou agora gratidão. Olha, que filha da mãe. Né? Gratidão, você xinga de novo, gratidão, isso não tá legal. E aí ele fica confuso. Meu filho, você tá bipolar demais, calma. Exatamente. Então, se você começa a entender a sua, né? O seu propósito, que eu acho que é bem importante você saber o que te faz levantar todo dia, né? Com a motivação de querer fazer cada dia melhor. Então, é isso que a gente tem que começar. E é cada dia um pouquinho. Ninguém acorda totalmente louco todo dia. Né? Você vai ter problema, tem dia que você não quer levantar. E aí você tem que insistir, porque daí você tem que ir atrás desse equilíbrio. Paula, você é equilibrada? Não, eu sou desequilibrada, eu acho. Porque... Nós somos arianos, então. Exatamente. Né, Gisele? Que é terrível. Então, assim, é cada dia um pouco, e é todo dia, e é você estar consciente, porque se você estiver inconsciente, você vai pela massa, você vai junto com todo mundo. E aí então você tem que parar, né? Você tem que parar e falar, peraí, acordou? E eu leio bastante, né? Agora eu tô lendo um livro que que eu ganhei, inclusive, no Natal da minha sobrinha, que é O Milagre da Manhã. Não sei se você já leu. Já ouvi falar, mas não li. Mas é muito importante que as pessoas tenham esse hábito. Sim. Ao invés de ficar lá o tempo todo, não tô falando para não assistir Netflix, não assistir... Mas dá pra se policiar. Eu vou te falar, eu parei de ver filme de terror. Não vou falar que eu nunca mais vou ver. Mas até as coisas que a gente assiste, as músicas que a gente escuta... Tudo tem uma frequência. Eu fiquei assustado com isso. Aliás, se você quer aprender mais sobre isso, o Instagram dela não tá aqui de enfeite não, tá, gente? Segue, porque ela vai falar muito disso. Eu vou trazer outras vezes no programa também. Então tem um mentor que eu sigo, que ele fala que pro seu cérebro não existe ficção. Né? Então, se você está assistindo um filme, você está com o sentimento, né? Você tem aquele frio aqui no plexo solar que todo mundo fala, né? Que fala dos chakras, né? Que todo mundo comenta. E aí dá aquela sensação como se você estivesse lá. Você começa a suar a mão, você começa, né, ficar... E não existe. Então, se você diz que aquilo, né? Não existe ficção na sua cabeça. Se você está sempre assistindo terror, e eu assistia muito terror, eu e a minha irmã, né, não poderia ver um filme que era lançado e ela comprava, inclusive. Nossa, a gente ficou meio louca, assim, meio perturbada. Fica e a gente só combinou. Por coisas assim, é complicado. Sim, a gente não combinou. Não percebe. E aí aquilo vai refletindo. Até eu começar a ter pesadelo, né? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Inclusive, uma coisa que eu queria compartilhar com você às vezes eu tenho tendência a ter pensamentos negativos. Normal, todos nós. Mas eu comecei a fazer um exercício. Eu vi alguém falar, não lembro. Toda vez que vem um pensamento idiota, que eu chamo ele assim, eu falo, esse pensamento não é meu, pode ir embora. E tu acredita que... Funciona. Ontem aconteceu uma coisa boba. Gente, eu não tô brincando. Ontem aconteceu, eu não lembro o que foi agora, mas foi uma bobagem, mas que veio na minha cabeça um pensamento ruim. Aí eu falei, esse pensamento não é meu, pode sair. Você acredita que ele sai na hora? Sai. E mesmo que tentar voltar, a gente tem que começar a expulsar e trocar e fazer uma luta mental com você mesmo. Sim. Resolve. É o tempo todo, por isso que eu falo. Mental, emocional, físico e espiritual. O físico precisa... É o tempo todo. E é o tempo todo. E aí quando você... Tudo é hábito, o físico é questão, o quê? Alimentação é o quê? Alimentação, prática de exercício,
exercício, né? Tá. E eu sou muito de alimentação, porque eu gosto muito de comer, eu então sei. eu tenho que exercitar mais, porque senão daqui a pouco eu tô enorme. E eu já tô 10 quilos. Tá, né? então quando a gente fala do espiritual, a questão da gratidão, de fazer o bem pros outros também, né? Acho que entra no espiritual, fazer o bem, né? Exato. É se desenvolver, né? Então, Tá. se você se desenvolve, você reflete no outro, você ajuda o outro e você cresce, né? Você vai para a sua essência. E se você Tá. vai para a sua essência, você faz o que é bom. E aí, automaticamente, você influencia outras pessoas, seja falando, seja ajudando, porque você sabe que funciona. Se é uma coisa boa, você também quer multiplicar isso Sim. e quer ajudar outras pessoas, que é o meu caso. Né? Lógico, Paula, mas que exemplos você tem, né? Tipo, você é estressada muitas vezes, é de restaurante, é um negócio, uma correria? Sim, mas é cada dia um pouco. Né? Então é respeitar o outro, é não ficar xingando o tempo todo, né? É você fazer realmente as orações, acreditar no que, né? No Tem uma Deus que você... disciplina. Exato. Então, eu acordo agora 6 horas da manhã, então faço todo o meu processo e vou caminhar. Todos os dias. Todos os dias. Então, pelo menos eu coloquei lá de segunda a sábado, né? Para acordar 6 horas da manhã, então eu fiz lá minhas metas. Porque você também tem que colocar, porque senão você se perde. E é o que acontece comigo. Incrível. Né? Porque se eu não acordo e não vejo escrito, e eu fiz um painel, né, lá no meu quarto, todo mundo falar, minha menina é louca, né? Deve chegar lá para limpar e ver aquele monte de coisa, foto, né? O Segredo dizia muito isso, né? Faça uma parede, visualização, Mas funciona, tá? Eu já fiz uma vez. Funciona porque eu já fiz. Eu fiz uma vez só. E eu faço. E eu sou deu. muito de, sabe? Você faz, você imagina, acontece. É muito Você louco. É muito Tanto doido. pro bem quanto pro mal. Exato. Paula, a gente vai ter que marcar outra vez. Porque É muita esse assunto- informação, não é? Gente, vocês gostaram? Espero que sim. Sigam ela. Ela vai trazer mais conteúdos desses nas redes sociais e no programa também, tá bom? É. Olha o tempo nosso. Olha lá. Ali na minha câmera. Nossa! Mas ficou bom. Há muito tempo. Adorei. Forsmath, o arroba é como do Insta? A gente tá colocando aqui embaixo, mas às vezes a pessoa tá na cozinha e só tá escutando. Qual é o arroba do Instagram? Arroba Forsmath. Forsmath mesmo, tá? Forsmath. Ó, arroba Forsmath. 4, Você que tá 4. longe da TV. É, o número 4, né? A gente colocou até para não... Né, 4. pra ficar mais fácil. 4. É, porque de For 4 aí coloca, É. porque cada letrinha do Forsmath é exatamente Perfeito, em inglês perfeito. como que, né, espiritual, físico. Vamos mudar a nossa vida, vamos começar a ter mais amor por nós mesmos, nosso templo e cuidar dele internamente, que são essas 4 coisas: físico, emocional, mental, espiritual. Obrigado, Vai. Paula. Sucesso. Tô adorando esse Obrigada assunto. eu, gratidão Vai ter que ter mesmo. episódio 2. Vai. Obrigada, Valeu, Cláudia. gente.